Explante de mama é a nova moda do momento? Essa é uma pergunta de milhões e vou trazer essa resposta de milhões aqui para você. Por isso te convido a participar deste episódio que está muito especial. Eu sou o Dr. Leandro Aguiar, cirurgião plástico de Goiânia, apaixonado em transformar vidas e resgatar a autoestima através da cirurgia plástica. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tema que realmente está muito em voga, que é o explante de mama, ou seja, a retirada das próteses mamárias. Primeiro, eu quero falar sobre o termo modismo, moda. Vamos parar para pensar, não na área da medicina, mas em qualquer área, né? Primeira coisa, a moda, ela é fugaz, ela é passageira e às vezes até cíclica. Coisas do passado voltam à tona e assim vai. Mas por que agora está nessa moda de explante, moda de retirada de prótese? A gente sabe, tá? E isso é muito importante ser frisado, que nada que a gente coloca dentro do corpo, isso é totalmente inofensivo. Então sim, a presença da prótese dentro do corpo da mulher, ela vai fazer o corpo reconhecer como objeto estranho, apesar de essa prótese ela ser considerada biocompatível, ou seja, o corpo aceita ela bem, mas ainda reconhece ela como um corpo estranho, certo? Feito isso, o nosso corpo sabiamente cria uma cápsula, um envelope, que isola essa prótese do resto do corpo. Então, ao longo dos anos, essa cápsula tende a engrossar um pouquinho a cada ano. Depois de cerca de uns 15 anos, essa cápsula já está mais grossinha, mais dura, parecendo uma casquinha de laranja. E o que isso reflete? Que a mama começa a ficar mais endurecida ao toque. A mama pode também começar a ter algumas assimetrias, ficar um redondo forte demais, ou esse redondo subir a prótese um pouquinho, ter alguma assimetria, alguma deformidade, e em um grau mais avançado dessa cápsula espessa, que é chamada de contratura capsular, a mulher pode ter dor. Então, este é o momento de trocar a prótese, tirar essa cápsula, tirar essa prótese, colocar uma prótese nova e começar todo esse ciclo de novo. Então, o primeiro conceito que fica é que não existe cirurgia eterna de prótese mamária. Em algum momento, a mulher vai precisar trocar essa prótese. Isso não é uma complicação da prótese, isso é a evolução natural de qualquer prótese mamária colocada dentro de você. E isso não é exclusivo de prótese mamária. Existem próteses, por exemplo, próteses cardíacas, que têm uma certa durabilidade, porque ao longo dos anos o corpo vai reagindo contra aquela prótese que está ali, que é reconhecida como algo estranho, e em um determinado momento ela precisa ser trocada. Então veja que isso é o natural de qualquer corpo estranho colocado dentro de nós, em que a gente reage. Mas vamos falar da estatística de algo que existe, de problema sim relacionado à prótese, mas que é muito raro, que são esses dois problemas. O primeiro deles é chamado de síndrome ásia. Isso é um termo em inglês que significa Autoimmune Syndrome Induced by Adjuvants. O que é isso? Síndrome autoimune induzida por adjuvantes. Qualquer corpo estranho colocado dentro de nós é considerado um adjuvante. Uma vacina que nós tomamos é um adjuvante. Uma medicação é um adjuvante. Uma prótese ortopédica é um adjuvante. Fios que estão dentro do nosso corpo depois de cirurgia são adjuvantes. Então, alguns pacientes que têm já uma predisposição autoimune, mas não têm um diagnóstico formado de uma doença autoimune específica, às vezes, quando tem uma prótese dentro de si, podem desenvolver dor no corpo, dor nas juntas, né, que a gente chama isso de artralgia, ou mesmo artrite, quando tem inflamação verdadeiramente falando, pode ter febre e entre outros problemas. Então, esse é um diagnóstico de exclusão, excluiu qualquer doença autoimune, mas ainda tem sintomas claramente autoimunes. E tem algo dentro de você, uma prótese ou qualquer outro adjuvante, isso é uma síndrome autoimune. Isso existe? Então, existe. É raro? É raro. Eu nunca tive um paciente com isso. Outro problema relacionado à presença de uma prótese dentro de você, isso pode ser uma prótese mamária ou outro tipo de prótese, é que como o corpo cria essa cápsula e essa cápsula ao longo desses anos ela prolifera, existe a chance sim de durante essa proliferação existir uma mutação alterada e isso se tornar um tumor de cápsula, isso é chamado de linfoma anaplásico de grandes células. Tratamentos, caso isso aconteça, é retirar essa cápsula por completo e essa prótese também. Eu também não tive nenhum caso desse, se você estudar na literatura, vai ver que também é uma entidade muito rara de se acontecer. Então, a gente sabe, e eu falo isso para todos os meus pacientes, os possíveis problemas da presença de uma prótese, mas eu trago realmente um conhecimento real. Eu não uso isso para levantar uma bandeira de falar que a prótese é o fim dos mundos,
é o mal do século e que agora qualquer pessoa que colocar uma prótese dentro do corpo, ela vai estar fadada a ter algum final infeliz. Eu mesmo operei a minha mãe aos 60 anos que me solicitou que colocasse uma prótese. Então, se eu, aos 60 anos, entendi que para ela faria bem colocar uma prótese, era o desejo dela e os riscos são muito baixos, eu sou coerente em falar que sim, eu acredito que para a maioria das mulheres isso seja muito mais benéfico do que maléfico. Então cuidado com esses modismos, porque as pessoas às vezes pintam como uma coisa muito ruim e de repente muitas mulheres estão tirando as próteses por medo. Então busque informações de verdade. Mas agora então, falando sobre informações de verdade, vamos falar sobre indicações de verdade para fazer um explante que eu faço. Recentemente, inclusive, publiquei nas minhas redes sociais alguns casos relacionados a isso e tem pacientes me procurado para fazer cirurgia de explante e eu acho que isso é muito bem-vindo quando bem indicado. Vou te falar um caso. Uma paciente que cerca de 55 anos foi operar comigo o nariz, ela já tinha prótese, queixava de mama um pouco maior do que ela gostava, queixava de mamas caídas, 55 anos, queixava já das dores dessa contratura da cápsula e não queria pensar que daqui 15, 20 anos ela iria precisar passar por isso de novo. Então ela me solicitou: Leandro, eu quero diminuir as minhas mamas, hoje eu não quero tanto volume, eu quero mamas menores, mamas mais leves, eu gosto do contorno de uma mama natural, não faço questão daquele colo marcado desenhado que só uma prótese dá, e eu não quero passar por essa necessidade de trocar prótese no futuro. Olha que indicação maravilhosa de fazer um explante mamário. Nesse sentido, a gente fez uma cirurgia muito bonita. Tiramos a prótese dessa paciente, remontamos o tecido mamário que ela tinha ainda para fazer uma mama que obviamente vai diminuir bastante de tamanho, ela sai de um tamanho M ou G e vai para um tamanho P, às vezes até PP, dependendo da quantidade de volume que tem de glândula mamária. Associado a isso, eu enxertei gordura no músculo dela para o músculo ficar um pouco mais volumoso e fazer um certo contorno, e ali nós trouxemos tudo que ela precisava. Mama pequena, bonita, natural, cicatrizes ótimas, sem dor e com a liberdade de não precisar fazer uma nova cirurgia mamária no futuro. Essa é uma indicação claríssima. Outra paciente mais jovem que me procurou, que ela falou: Leandro, eu coloquei prótese naquela época, era o meu desejo ter mamas grandes. Hoje, essa não sou eu mais. E óbvio, a gente muda a nossa cabeça, nós vamos evoluindo ao longo do tempo. E ela falou assim: hoje eu nem faço questão desse volume, não gosto, me tira a minha liberdade das minhas atividades físicas, dos meus esportes. Eu gosto de uma mama pequena, inclusive, abro parênteses, hoje a moda é muito mais da mama pequena do que das mamas muito grandes. E eu quero sim não precisar mexer com prótese. É possível? É. Essa paciente está ciente de que ela não vai ter aquele colo desenhado da prótese? Sim. Ela está ciente que às vezes o resultado estético pode até ser comprometido um pouco, mas toda a balança para ela de tudo aquilo que ela vai ganhar tirando a prótese é favorável. Então entenda que essa decisão é tomada com o paciente junto com o seu médico e aí, avaliando caso a caso, a gente vai entender se a balança é favorável para fazer um explante ou não. Obviamente eu sempre pontuo que em geral as mamas de explante são menorzinhas e com formato um pouco mais discreto, então alguém que busca firmeza ou formato bem desenhado, isso não é para você, mas obviamente eu sou a melhor pessoa para te guiar neste processo. Por isso, finalizando aqui esse vídeo que fala sobre explante, em primeiro lugar, tome cuidado com os modismos, seja por um lado, seja por outro. Já ouvimos muitos modismos por aí. Modismo da bichectomia. Ninguém ouve falar mais. Porque indicaram um monte de bichectomia desnecessária com um monte de complicações desnecessárias. Essa é uma dessas modas. Então, é necessário tirar todas as próteses de todos os pacientes do mundo? Com certeza não. Mas, se você colocou na balança que os benefícios da retirada fazem mais sentido para você do que o ganho estético e a firmeza que a prótese vai te dar, pode ser um bom caminho e eu estarei aqui para te ajudar. Se você achou que esse vídeo foi instrutivo, te trouxe clareza, informações de verdade, por favor, curta esse vídeo. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e, obviamente, ative o sininho, porque toda semana a gente tem um conteúdo novo muito legal, muito bem produzido para você. Certamente você tem alguma amiga que pensa nesse tipo de cirurgia. Então aproveita e compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai estar levando mais informação de qualidade para quem você ama. Te vejo no próximo episódio.